Olá, meu nome é Isabel e eu sou uma das integrantes do grupo 2 da matéria de Economia do curso de Ciências Contábeis. Naquele período, a Europa passava por várias transformações, causadas pela Revolução Industrial, crescimento das fábricas e pelo aumento das desigualdades sociais. Diante dessa realidade, Marx desenvolveu críticas profundas ao sistema capitalista e às teorias de política clássica da época. Seu objetivo era compreender como o capitalismo funcionava e também suas contradições. Contexto histórico do pensamento de Marx. O pensamento econômico de Karl Marx surge no século XIX, no período marcado pela Revolução Industrial, pela expansão das fábricas e pela consolidação do sistema capitalista. Assim, a sociedade passou a se organizar principalmente em duas classes sociais: a burguesia, formados pelos proprietários dos meios de produção, como fábricas, terras e máquinas, e o proletariado, que era composto pelos trabalhadores que vendiam sua força em troca de salário. Assim, Marx observou que, apesar de uma industrialização ter gerado crescimento econômico e avanços tecnológicos, ela também trouxe e provocou também profundas desigualdades sociais, exploração da mão de obra e condições de trabalho precárias. A partir dessa realidade, que ele viu, ele desenvolveu uma crítica à economia política clássica e às relações de produção do capitalismo, buscando explicar como o sistema capitalista gera concentração de riqueza e conflitos entre as classes sociais. O pensamento econômico de Marx não surgiu isoladamente. Ele foi influenciado por filósofos e economistas anteriores. Entre eles estão os economistas clássicos como Adam Smith e David Ricardo, que desenvolveram a teoria do valor baseada no trabalho. Marx utilizou essas ideias como ponto de partida, mas também as criticou e reformulou. Ele buscou explicar de forma mais profunda como o valor é produzido e como o lucro gerado dentro do sistema capitalista. Um dos pilares do pensamento econômico de Marx é a teoria do valor-trabalho. Essa teoria diz que o valor de uma mercadoria está ligado à quantidade de trabalho necessário para produzi-la. Ou seja, é o trabalho humano que gera valor na economia. A partir dessa ideia, Marx analisa como o capitalismo funciona e busca entender de que forma as mercadorias passam a ter valor dentro do mercado. Um dos principais conceitos da teoria de Marx é chamada de mais-valia. Segundo ele, o trabalhador produz um valor maior do que aquele que ele recebe como salário. Essa diferença no valor produzido com o valor pago se chama mais-valia e é a principal fonte de lucro no capitalismo. Com isso, o Marx argumenta que o sistema capitalista se baseia na exploração do trabalho assalariado. A luta de classes, que é um dos principais pensamentos de Karl Marx. Segundo ele, ao longo da história, sempre existiram conflitos entre grupos sociais que têm interesses diferentes. No sistema capitalista, por exemplo, esse conflito acontece principalmente entre a burguesia, que são os donos das empresas e dos meios de produção, e o proletariado, que são os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho para conseguirem sobreviver. Para Marx, essa relação é desigual, porque os trabalhadores produzem a riqueza, mas grande parte do lucro ficam com os donos das empresas. Por isso, ele dizia que a luta de classes é um fator importante para entender as desigualdades e também as mudanças que acontecem na sociedade ao longo do tempo. Marx também analisou as crises econômicas do capitalismo. Segundo ele, o sistema capitalista tende a gerar crises devido à busca constante por lucro e acumulação de capital. Isso pode levar à superprodução de mercadoria, queda nos lucros e instabilidade econômica. Essas crises revelariam as contradições internas do sistema e poderiam abrir caminho para mudanças sociais. Mesmo sendo desenvolvido no século XIX, o pensamento econômico de Karl Marx tem sido um objeto de debate na economia, na sociologia e na ciência política. Seus conceitos ajudam a compreender temas atuais, como a desigualdade social, relação de trabalho e concentração de riquezas. Por isso, estudar a base do pensamento de Marx é fundamental não apenas para entender o desenvolvimento do capitalismo, mas também para os debates econômicos contemporâneos.